Akame ga Kill é um anime que ficou muito popular na década passada, com suas batalhas bem animadas e muitas mortes. Diversas pessoas ficaram encantadas pela história, mas você sabia que o final do anime não foi o verdadeiro? A história do mangá foi adaptada apenas até o episódio 19 e tudo além desse ponto é original do anime. Nesse vídeo eu vou contar a história que aconteceu no mangá para aqueles que querem saber como é a história verdadeira. Para aqueles que não sabem, o mangá e o anime divergem logo após a luta de Mine contra Seryu. Esse vídeo vai contar a história do capítulo 39 ou 43. Um mês após a dura batalha contra Seryu, para garantir que Mine estivesse se recuperando bem, Akame dorme junto com ela, e quando ela acorda percebe que sua amiga está se recuperando bem. E logo após temos a cena cortada para Tatsumi e Lubok indo em uma missão para investigar a cidade. Mine vê eles indo e resolve ir no lugar de Lubok para ficar sozinha com Tatsumi. Depois vimos Susanoo cuidando de Lubok que ainda estava muito ferido da última luta que quem não lembra foi contra esses caras. E vemos Lubok estar se lamentando estar sendo cuidado por um homem e que queria que fosse Najenda cuidando dele. E depois pergunta para Susanoo o que acha dele. E ele responde que não tem interesse em mulheres. Suíço. Mas isso se dá ao fato dele ser uma arma imperial, então ele não tem esse tipo de sentimento. Lubok então diz que isso pode ser porque talvez ele ainda não tenha encontrado alguém que ele goste e que ele e o Tatsumi vão procurar uma mulher para ele. Depois vemos Tatsumi e Mine discutindo sobre a missão enquanto a Mine tenta se aproximar dele, até que o fundador do Caminho da Paz aparece novamente para conversar com eles. O fundador explica como o Caminho da Paz foi criado e mais algumas coisas. A cena então vai para a reunião de Tatsumi com Najenda. Nela Najenda fala que para a próxima missão eles devem matar Boric em um tempo limite pois ele estava planejando o assassinato do fundador do Caminho da Paz, o que seria muito prejudicial para o exército revolucionário se isso acontecesse. E eles também deveriam ser muito cuidadosos e que se cometerem um erro poderiam acabar enfrentando a ex-DEF. E que para derrotá-la seria necessário 50.000 soldados de elite e 10 usuários de armas imperiais contando com Akame. Tatsumi se impressiona com o quanto eles vão ter que se esforçar para derrotá-la. E Najenda diz que ex-DEF e o General Budou estão em um nível completamente diferente. E diz que foi a ex-DEF que fez aquilo com o olho e braço dela e resolve contar a história que resumidamente era uma missão que ela deveria matar alguns membros do exército revolucionário. Mas ali ela decide trair o exército e se unir aos revolucionários. Há pouco tempo depois o exército envia tropas atrás dela. Apesar de estar lidando bem com eles, Najenda comete um erro de cálculo e acaba se encontrando com ex-DEF. E logo seu exército é atacado e ela tenta revidar usando Pumpikin mas acaba não dando conta e perde o olho e o braço. Logo após, reforços chegam e como o exército de SDF estava cansado ela resolve partir em retirada e adiar sua luta final com Najenda. Ela então diz o importante é que ela sobreviveu e que agora eles devem matar Boric. Dentro da catedral, vemos Kuromi preocupada que ainda não está completamente recuperada da luta com Chelsea, mas Wave diz para ela não se preocupar e que vai compensar a falha da última vez. E também vemos SDF ansiosa para a invasão da Nightwade e que ela tinha desenvolvido o trunfo da sua arma imperial. E então temos Susanoo e Leone terminando de cavar o túnel que leva até a catedral. Com isso todos os preparativos para a invasão estavam completos. Mas antes da grande missão, Susanoo faz uma grande refeição com as comidas favoritas de cada membro da Nightwade. Após a refeição o grupo faz uma última reunião e se perguntam se os guardas da catedral já não devem estar preparados para uma possível invasão subterrânea. E Najenda diz que para isso ela dividiu o grupo em duas equipes. A primeira terá Susanoo, Leone, Tatsumi e Najenda que irão realizar um ataque frontal chamando a atenção dos inimigos, e a segunda equipe com o restante dos membros irão em uma raia invadir a central por cima e eliminar Boric. Após isso temos uma cena onde Mine e Najenda estão em uma fonte termal e Najenda diz que já tinha percebido os sentimentos de Mine por Tatsumi e diz que ela deveria dizer para ele antes da missão já que eles não sabiam o que podia acontecer nela. Então a cena muda para uma sala e revela que Akame aprendeu a fazer pequenas estruturas com um antigo companheiro dela. Então ela, Tatsumi e Leone dizem que após o país estar em paz seria bom ir em cruzeiro em um barco como o que Akame tinha em mãos. Mine então entra na sala e diz que está sobrando lugar no banho então Akame e Leone vão, deixando Tatsumi e Mine a sós. Mine então diz que após a missão tem algo a dizer para Tatsumi. E vemos Susanoo impedindo Lubok de estragar o momento dos dois, e assim termina o momento de paz antes da missão.
Às 1 da manhã, 2 soldados estavam fazendo a patrulha quando são atacados por algo invisível que é revelado ser Tatsumi usando os poderes de sua armadura. Após isso eles sobem na catedral e lá dentro começam a causar confusão para chamar a atenção da SDF que estava trabalhando como segurança de Boric. Enquanto isso a outra equipe estava começando a invasão por cima, mas acabaram sendo interceptados. O grupo de Nagenda então percebe que apesar de estarem chamando a atenção, a SDF não saiu para atacá-los, então ela decide que eles vão invadir o palácio pela frente para distraí-la. Nagenda então revela em seus pensamentos que esse plano só é possível pois a SDF estará concentrada em proteger Boric e isso irá impedi-la de se concentrar completamente na batalha. E o problema iria começar após Boric ser assassinado, pois ela não teria mais ninguém para proteger e iria estar pronta para lutar com força total. Enquanto isso, outro grupo estava sendo atacado em plena queda, mas Mine consegue afastar Rand e continuar os atacando. O grupo então cai no chão, mas a raia amorteceu a queda deles, então não sofreram nenhum dano. Após isso eles se preparam para ir até a catedral, mas Wave aparece para impedi-los. Ele logo ativa sua arma imperial e começa a lutar com eles. Mine atira diversos tiros, mas Wave se esquiva com facilidade. Akame então parte para cima dele, mas logo percebe que a sua espada não era capaz de atravessar a armadura dele. Ele então desfere um soco no estômago dela que a faz atravessar várias árvores. Lubok então tenta impedi-lo, mas seus esforços não são o suficiente pois Wave atravessava as linhas de Lubok facilmente. O grupo se impressiona com a força de Wave e se perguntam se ele sempre foi tão forte assim. Akame então começa a ficar preocupada, pois se demorarem demais a outra equipe vai ser aniquilada por SDF. O outro grupo então chega até SDF, e o reencontro entre ela e Nagenda finalmente acontece. SDF fica feliz que Nagenda foi até ela, pois ela finalmente poderia levá-la à câmara de tortura. Como o grupo da Akame estava demorando demais, Nagenda decide ir para a ofensiva ela mesma. SDF diz para Kuromi se concentrar em defender Boric. Enquanto isso, Tatsumi usa da invisibilidade da Incursio para procurar uma brecha para matar Boric. SDF então invoca uma gigante bola de gelo que Susanoo destrói rapidamente. Então ela lança várias estacas de gelo que atravessam ele, mas logo ele se regenera. Então o grupo parte para cima de SDF que atravessa Susanoo com um pilar de gelo. Leone e Nagenda partem para cima dela, mas não conseguem acertar nenhum golpe e Leone acaba sofrendo um ferimento sério. Enquanto a batalha acontecia, Tatsumi se aproximava lentamente de Boric e estava a poucos passos de matá-lo. A batalha continua, mas SDF derrota todos facilmente e quando foi a vez de Susanoo, ela coloca sua mão no rosto dele e o congela por inteiro, derrotando assim quase que todo o grupo da Nagenda. Ela então se aproxima de Leone interessada na capacidade de regeneração da garota e começa a tirar vários pedaços dela para ver se ela conseguiria se curar. Tatsumi acaba perdendo a cabeça e ataca SDF, mas ela consegue se esquivar sem problemas. SDF em seus pensamentos mostra que já estava querendo lutar contra a Incursio há algum tempo, então Tatsumi e SDF ficam cara a cara. Tatsumi procura uma brecha para atacar SDF, mas sente a pressão esmagadora que ela emana. Enquanto SDF percebe que apesar dela não saber quem está dentro da Incursio, uma parte dela não quer atacar. No entanto, ela nota que a defesa do usuário da armadura tinha muitas aberturas e provavelmente era um novato. Enquanto isso, Wave continuava assolando outro grupo e acerta um lindo chute em Lubok. Akame parte para cima enquanto Mine tenta procurar uma brecha para atirar. Wave então acerta um golpe de raspão na barriga da Akame, mas Lubok aproveita a brecha para prender Wave em seus fios, que dessa vez eram fios especiais e que Wave não iria conseguir arrebentar tão facilmente. Lubok então manda os outros irem em frente que ele iria segurar Wave. No entanto, não demora muito, ele desmaia e Wave se solta e começa a perseguir Akame e Mine. Enquanto ele tenta acertar um chute na Akame, Mine aparece e dispara nele uma energia que o manda para longe. E agora, livres dele, as duas vão até a catedral. Nagenda, percebendo que Tatsumi não tinha chances contra SDF, usa pela segunda vez a manifestação Magatama para deixar Susanoo mais forte. Ele e Tatsumi então começam a atacar SDF, mas ela consegue atacar os dois ao mesmo tempo, os afastando. Susanoo aproveita a distância para invocar uma espada, lançar um golpe que se a SDF se esquivasse iria acabar atingindo Boric. SDF usa gelo para se defender, mas o golpe ainda vai até Boric. Mas Kuromi usa suas marionetes para impedir a Night Wade de cumprir seu objetivo. SDF lança diversas estacas de gelo em Susanoo, mas ele consegue se defender e aproveita que ela deixou a defesa aberta para ir matar Boric. Nesse momento, sem mais opções, SDF conjura seu trunfo e congela o espaço-tempo. Ela então dá um golpe fatal em Susanoo, o que o deixa surpreso quando o tempo volta. Ela então o congela e o destrói completamente com um chute,
quebrando até mesmo seu núcleo e deixando Najenda completamente desesperada. Agora com o grupo de Najenda completamente derrotado, SDF a convida novamente para a sala de torturas. Mas algo ainda intrigava SDF. Quem era aquele que estava por baixo da armadura da Incurso? Mas depois de atrasarem muito, Akame e Mine finalmente chegam até a catedral. Akame rapidamente analisa o cenário em seu redor e parte imediatamente para cumprir sua missão, matar Boric. Mas SDF vai para impedi-la. No entanto, Tatsumi aparece e a ataca. Ela se esquiva e golpeia Tatsumi. Só que ele consegue segurar o golpe e diz que nem que seja por um segundo ele vai atrasar a SDF. Boric se desespera e tenta fugir, mas Leone consegue segurá-lo pelo pé. Kurome, ao ver sua irmã, parte imediatamente para atacá-la. Mas era tarde demais. Akame conseguiu cortar seu alvo e cumprir a missão que eles tinham. SDF chuta Tatsumi para longe e percebe que falhou na missão de proteger Boric. E Najenda, como já sabia que agora que as coisas ficariam ainda mais difíceis, usa novamente o trunfo de Susanoo, impressionando até a SDF por ele ter conseguido se regenerar do estado que estava. Susanoo parte para cima da SDF, mas dessa vez já estava claro o que iria acontecer. Najenda diz para Tatsumi fugir, pois a força do Susanoo ainda não era o suficiente para derrotar a SDF, mesmo se todos lutassem juntos. Mine então distrai Kurome e abre uma brecha para Akame recuar. Tatsumi resgata Leone e Najenda. Susanoo então se aproxima deles e o segura em seus braços e diz para Tatsumi que ele não deve deixar Najenda e Leone morrerem. Susanoo pensa para si mesmo que depois de 1000 anos de vida ele finalmente pôde encontrar um grupo incrível de pessoas e que mesmo morrendo ali, ele não se arrependeria de nada. Ele então arremessa o grupo pelo telhado da catedral. Tatsumi grita o nome de Susanoo, que estava estendendo sua mão ao grupo e a fecha, como um sinal de que a partir daí iria deixar tudo nas mãos de Tatsumi. Então SDF parte para cima de Susanoo e pede que ele a entretenha, mesmo que o final da luta já tenha seu vencedor definido. A cena muda para Lubok, que estava cambaleando após ter lutado com Wave, e logo espiões do exército revolucionário aparecem para ajudá-lo. Depois vemos SDF com o núcleo de Susanoo em suas mãos e logo destrói. Ela então começa a reconhecer a voz que saia de dentro da Incursion. A cena corta para algum tempo após a missão. Tatsumi observando a cidade enquanto Mine se aproxima dele. Ela percebe que ele estava um pouco para baixo e tenta melhorar o clima um pouco. Tatsumi então se lembra que antes da missão ela tinha falado que tinha algo para dizer a ele assim que ela acabasse, mas ela foge do assunto e diz que vai dizer para ele durante o caminho. Em outro lugar, vemos exploradores vasculhando uma ruína e logo um braço sai do chão. E vimos que ele pertencia a um dos demônios Rakshasa que Tatsumi derrotou enquanto Mine lutava com Seryu. Após tudo isso, o cenário vai para o Palácio Imperial, onde Shura diz que o Império é o brinquedo dele, e ele irá se divertir muito brincando com todos eles, e com o sorriso maligno de Shura e o anúncio de que apenas 6 membros da Nightwade estão vivos, encerra o arco da invasão da Catedral de Akame ga Kill, com o próximo sendo anunciado que se chamará o Império em Perigo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho para ser feito, então dá uma forcinha aí pra gente. Espero vocês no próximo vídeo.